Gente, estamos aqui para um vídeo de hoje. Daí, nesse vídeo, eu vou fazer aparições do Mafia Toilet em Skibidi. Mas se o vídeo ficar pequeno, não faço aparições do Lash TV Man em Skibidi para o vídeo ficar um pouquinho grande, tá? Então, antes de começar o vídeo, eu espero que você deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe para alguns amigos e comente aí se eu esqueci de alguma coisa. Então, vamos lá pro vídeo. A primeira aparição do Mafia Toilet em Skibidi foi no episódio 28, quando ele estava conversando com alguns skibs e outros pequenos, como alguns bigs para fazer um plano, e daí um skib percebe a gente, daí algum deles ia atacar nós. Só que o Titan Speakman chega na hora usando seu blaster para derrotar os bigs, e daí o Mafia foi até fazer alguma coisa, só que ele levou um tapão do Titan Speakman, ficando desmaiado. Daí, depois de muito tempo sem aparecer o Mafia, então ele aparece num teleporte, daí joga um ácido no nosso Lash Cameraman que explode. E daí nosso cameraman tenta atacar. E daí quando ele ia matando nosso cameraman, ele quase seria aceitado por uma privada. Daí a dupla veio. E daí o cameraman arranca essa série elétrica pra matar o Skip. E o Mafia pula em cima do Titan Cameraman. Daí ele recebe mais um tapão. E daí quando ele atacando de novo, o Titan Speakman ataca. E daí deixando ele cego. Ele dá mais um tapão, deixando ele desmaiado novamente. Depois a gente não vê ele de novo. Depois de muito tempo sem aparecer de novo, o Mafia Toilet ele aparece contra uns obteradores. E parece que ele aparece bem atrás mesmo, só que do nada parece que ele some. E quando atacam os obteradores com algumas bombas, o Mafia aparece bem ali atirando, só que pareceu que ele tá muito pequeno. Daí ele se defende, não, mas só que ele não aparece depois. Depois, na base dos cameraman, quando a base ia sendo invadida, o Mafia aparece bem ali derrotando esses astros. E daí ele fala: o que te mata da aura. E o Mike aparece bem ali matando alguns skibs e tirando uma cabeça dali. E daí o Mafia fala: boa, Mike. E daí fala que vai chamar ele de Mike. E daí o Mike fica um pouquinho feliz. E quando eles ouvem alguns barulhos, chega 2 obteradores Astro Toilet. E chega a Astro Duquesa. E todos começam a tirar na Duquesa para poder se proteger. E daí depois manda um míssil. Só que não faz nem cosquinha no escudo. Beleza. E daí a Duquesa fala tolos. Elas não. Daí fala que eles não sabem o que está por vir. A gente sabe mesmo. A gente não sabe não, minha filha. Agora que a gente sabe quando aparece essa fumaça. E todo mundo sabe que agora é o Titan TV Man infectado. E o Titan TV Man, ele fala que virou sua. Não posso falar, só que parece que ele virou sua disc. E daí os skibs saem na hora para chamar mais skibs para poder ajudar os cameramans. Quando a câmera se mata ali no meio de uma destruição, aí como eu só posso dizer, eles ouvem um barulho. E quando eles se viram, começa tipo a atacar os obteradores. E daí o Besky conseguiu derrubar algumas TVs de cima. E o Mafia consegue destruir um obterador. Daí ele fala: continue congelando que ele vai tirar essa coisa. E daí a Duquesa ativa o modo lock. E o Besky fala que é pra olhar pra ele. Daí dá um empurrão no Mafia, como eu posso dizer. E a Duquesa começa a destruir esses raios aí. E ela destrói mais ruim. E o Mafia tenta tirar, só que
depois ele leva mais um tapão, só que é do Titã TV-Man. E daí ele fala, vamos lá, e daí ele tenta nos tentar matar nós. Daí fala mais ou menos que só que eu vou deixar pela tradução aí, porque eu não lembro. E daí quando o Titã TV-Man já o Mike aparece bem ali. E daí ele dá um sorriso. E daí ele se sacrifica por nós. O Beskar e o Mafia. Daí o Beskar fala bastardos que vai matar todos eles. E ele sai do lugar, sendo a última aparição dele. Pode falar um negócio aí, se o Beterador tem, eu tenho certeza que vai morrer pelo Jet-Toilet. O vídeo não ficou tão grande, como eu falei. Se o vídeo não ficasse tão grande, eu ia fazer aparições do Last TV. Bem, então vamos lá para fazer todas as aparições do Last TV. Bem, a primeira aparição do Last TV foi no episódio 40, quando eles iam enfrentar uma orca de Skibidi. Só que como o Last TV veio, deixou todos os Skibidi cegos para nossos cameramans ou os speakermans conseguir dar descarga neles. E o Lewy dá uma carinha feliz. Episódio 43, quando trouxeram de novo o Last TV para deixar os Skibidi cegos, não conseguiu porque eles estavam de óculos. E eles teve que abandonar meu local. Só que ele não abandonou a gente não. Mas pelo menos trouxe alguns Laje e Speakermans para lutar. Aí no final do episódio 60, quando o Skibidi cientista mata a gente, o Laje teve minha parte gravando tudo. Falando aí que eu vou deixar na tradução, que o Paulo acho que sabe da tradução. Só que se eu não conseguir, né? E no final do episódio 66, quando todos se teleportam, então o Laje TV me aparece bem ali. E quando o Laje vendo o Gobos corta a cabeça dele. O Laje TV me fala um palavrão. E mais ou menos acho que eu me lembro da tradução, fala para ele se afastar. E levam eles para baixo dos TV Mans. Eles olhando todos os locais. Fazer silêncio. Não sei porque ele falou isso. Daí quando o Skibidi acaba chegando, o Last TV chega. E o nosso cameraman pede pra abrir aquele portão. Só que ele fala mais ou menos não. Ele fala pra olhar pela TV dele, levando nós pra outro lugar, né? Mais ou menos. Depois da gravação que o Last TV fala, eles falam finalmente nessa porra assim que ele fala. Não sei porque ele falou isso para bom, porque eu acho que foi por causa que o Titã TV chegou, que ele falou finalmente nessa porra assim. Que mais ou menos dizendo que acho que ia mudar o rumo da guerra. E o Titã TV dá um pouquinho de energia pra ele e ele fica mais sorte. E eu vou deixar essa cena pra vocês. Me pede um pouquinho de energia também. Ele fala não. E depois eles começam a sair do lugar. E daí o Tide Speakman fica triste por causa que não deram energia pra ele. E chega os cameramans e speakermans com alguns upgrades. Esse cameraman entrega acho que um jetpack. Estão pronto lá pra invadir o lugar. Ele coloca lente e eles conseguem invadir o lugar. E daí quando o cientista consegue mais ou menos matar o Dex Speakman, e você é um monstro! Por que você matou ele? Ele é um personagem favorito meu. E daí o Last também chega falando que essa daí é a habilidade dele. Não, essa tecnologia é nossa. E quando o cientista ataca, ele devolve usando com uma lente só, com a luz branca e com som. Quando ele faz isso,
O Last TV fala pra todos recuar. E o cientista começa a atacar ele com toda a força. E a gente não vê. Porque parece que a gente... Porque eu pensei que o Last TV foi destruído naquela hora. E quando o cientista é mais ou menos derrotado, aparece o Last TV destruído. Falando alguma coisa na hora. Entendeu? E quando o Dark Speaker, meu projetão presta a morrer, cara. Eles fazem aquele toque. É incrível esses dois, cara. Os dois heróis. E no final do episódio 72 da season, quando tira a câmera mensagem, e o Last TV aparece ali. E ele fala pra pegar essa coisa. É H do HDT. Mano, mas do nada, o Last TV na tradução aparece que ele fala: esse negócio é maior do que o meu. É porque apareceu na tradução, doido. Tipo, eu vou deixar aqui pra vocês verem, porque, tipo, do nada apareceu. Esse negócio é maior do que o meu. Não sei porque apareceu isso. E tem mais uma aparição do Last TV que é no episódio 76, parte 2, quando ele tava esperando os speakermen e os cameramen chegarem dentro da cabine ali, sei lá, não é cabine não, tá, gente? E daí, quando a câmera ia pra cima do obterador, TV uma consegue salvar, porque é uma imbecida. E o Last TV aparece ali dizendo que eles estão fazendo aí, pra eles todos recuarem. E o obterador atira no Last TV. Daí ele fala: minha vez de atacar, seu merda. E mais ou menos ele consegue, tipo, mais ou menos se abaixar. E quando o obterador ainda tá tirando, eu acho que o Last TV consegue teleportar eles, eu acho, né? A gente só vê o Last TV depois que ele pega o Fred pra levar pra base. E daí, quando a base TV é invadida, os caras começam a lutar. E é o mais ou menos o Shadow TV me ataca o Astro. O Last TV aparece ali. A TVzinha taca a TV vermelha. Fogo, né? E daí depois vem mais um pouquinho de foguinho. E daí o Last TV quando consegue derrotar esse Skibber, ele vê de rastreamento. E daí o Skibber do nada explode. Do nada ele começa a gritar e explode. E mais ou menos começa a tocar um alarme. E do nada, quando a gente vê pela essa TV, do nada aparece a Mothership e um canastro bem ali no canto. A Mothership usa o seu laser fazendo uma destruição. E mais ou menos eles conseguem mais ou menos teleportar base, ativando alguns flashes de energia, fazendo meio que a base ser teleportada. E daí, gente, o Titã, daí o Last TV começa a falar, só que eu não lembro da tradução, daí eu vou deixar aí pra vocês verem. E daí nossa câmera ativada pelo um cientista cameraman. E a câmera é entregada pelo Hugo Boss na sua versão 5.0. E daí ele dá um like pro cameraman que recusa, só que o dos cantos ali dá um like, concorda. E o Hugo Boss pergunta se eles vão ficar na base. Daí eles falam que vão pra guerra. Daí aparece o Léo e o Lars também aparece. Ele fala abraços ele fala sem chance, peguem outra coisa. Eu acho que Lars também podia só pegar no braço não, cara. Agora eu penso que vocês dois são gay.
E ele... Daí o Last TV Man pergunta se eles agora são um tipo de casal. Daí o Hugo Boss fala que sim. Só que daí o Last TV Man fala não. E daí eles percebem uma cidade. E daí do nada tem uma explosão. E daí o Hugo Boss vê seu passado ou futuro. E o Hugo Boss percebe ele foi criado pelo Skibidi cientista. E da cientista olha pra nós com uma cara bem sorridente, né, cientista? Tá feliz, né? E daí aparece o Jeff ali. Mas parece que ele fala um oi, eu acho. Que parece que ele fala oi. Ele daí o Last TV Man fala. E o Jeff não seria... não ficaria preocupado por receber visitas, né? Que ele fala. Que acho que essas visitas nunca voltariam. E daí, quando eles são teleportados para a área de guerra, eles vão lutar. E daí, Last TV Man não aparece. E o Hugo Boss começa a lutar com os Skibidi, sabe? Daí corta a cabeça de 2, mais uma. E daí taca uma faquinha ali, taca mais uma faquinha. E daí chega um outro rastro que é mais ou menos derrotado aqui. Daí ele fala alguma coisa assim, perdoe. Daí o Hugo Boss peça desculpa, eu acho. Que é aquilo? E daí o Boss joga a espada, daí acaba com ele. Pô, tu tá no Free Fire não, pô. Tu não tá derrotando os caras de Caspa não, pô. Tu não tá no Free Fire não. Daí aparece ali um Skibidi que ele vai atira e depois ele... Eu vou ter que encerrar essa cena. E daí, quando ele termina de fazer sua assassino... Eu tô brincando. E daí, o Last Cameraman atira na cabeça dessa Strider. Daí o Last me aparece ali. E daí, pega a cabeça desse Skibidi e começa a girar. E depois ele arranca a cabeça e taca lá na casa da porra, né? Vinícius, bota a internet no celular do Gabriel pra ele vir pra cá. Tá bom, Pis, tá bom. E daí, o Last TV Man fala pra ele olhar pra trás. E dá mais um murro na cara desse Skibidi. Daí o outro Skibidi vem pra cá. E daí a gente não vê o Last TV Man. Quando ele pega o corpo do Larry, tá perfeitamente parado. Quando eles iam se ele percebe que tem mais um Skibidi passando por aqui. Ele vai atirando o Skibidi ali. E ele dá um murro nesse Skibidi e quase acaba colisando também a minha e o laser. E daí o Last TV Man teleporta sem ele. Daí a gente não vê ele depois. E eu teve que pular para o episódio 79, parte 3, porque era a mesma parte. E daí ele fala que o provavelmente deu errado, né? Daí o Speakman fala que esse sacrificou, nós não somos importantes. Daí o Last TV Man fala que eles são importantes para ele, né? Ele já prepara as garras astro para poder lutar quando o Titã Man. E o Titã Man fala que não tem pra mais ou menos onde correr. Não pode nem correr nem pro vazio, porque tipo, nem pro void, mais ou menos. E aí quando eles começam a o Hunter dá um grito assim do nada, né? E o Last TV Man fala que não pode lutar aqui. Daí deu uma explosão do nada. E quando tá lá, todos os cameramen quase se matando, tá? E o Last TV Man pega uma espada e taca na cara do slime. E quando o Hunter sobe em cima nas costas do Last TV Man, ele corta as pernas e o corpo dele, tipo, arranca as partes. Daí o Last TV Man destrói um negócio de rastreamento.
depois guarda a espada. E depois aparece essa Astro. E daí, tipo, porque pela minha aparência que eu tô vendo, pela cara parece uma mulher. Do nada, não sei porque eu meti essa. E do nada o chat teve meio fala que aconteceu algum erro, assim, que tipo... Porque tipo, o erro, sabe o que aconteceu pelo erro? É tipo, do nada o bicho conseguiu atacar nós por algum erro, assim. Eu lá teve meio fala que é de câmeras espião, eu acho que é assim que fala. O nosso speaker fala, não é. Ele dá um soco em uma, daí fala, consegue sentir. E eu acho que ele fala, tente achar mais. E tem 6, assim, que ele diz que sente. Daí depois acaba mais com 1. E daí do nada, tipo, acaba com 4, 5, 6, 7. Daí do nada os caras colocaram um 7. Depois mais um. Outro, daí tem na bunda do até lá ele de novo. Daí o Speakman fala que tem na cabeça dele. Daí ele arranca e depois destrói. E do nada o Tita também fala alguma coisa que eu não consegui entender. E o Han, daí. E o Last teve meio fala. Oi! Tá. Então o Last teve meio falando da espada 1 contra 1, E ele começa a desviar. Daí começa a desviar, só que depois de acertar de novo. E eu vou ter que dar uns pausa aqui. E daí o Tito teve bem fala que ele quer se ele quer ver a grande espada dele longa. Lá ele de novo. E o Jefferson aparece dizendo que a coleira do cachorro tá assim, daí dá um tapão no Tito TV. Acho que ele sempre vai lembrar desse tapa. Ele se teleporta junto com os outros cameramans. E o nosso Speakman fala se ele tá bem. Daí eu acho que também fala que só foi um arranhão. Uma espada do tamanho de um mutante, que é só um arranhão. O cientista também fala que só foi um arranhão. Agora ele tá todo completamente destruído. E daí, essa foi todas as aparições do Last TV Man, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu finalmente tô de férias. Aê! E esse foi o vídeo de hoje. Tchau, gente.